o deputado Kim Kataguiri, esse aí, defensor de nazista, o PL, o partido do Bolsonaro, o Partido Novo, que é o bolsonarismo de sapatênis, que é outro partido fascista disfarçado de Partido Democrático, entraram com pedido de cassação do mandato do Glauber por quebra de decoro parlamentar. Por quê? Porque onde já se viu o deputado expulsou a pontapés um cidadão comum de dentro da Câmara. Cidadão comum, né? Enfim. Esse não foi o primeiro encontro do Costernaro com o Glauber. O Glauber faz uma coisa, toda semana, no Rio de Janeiro, ele faz uma coisa que chama de prestação de contas do mandato. Não só ele, o pessoal do PSOL faz isso. Eles vão para uma praça lá no centro do Rio de Janeiro e vão prestar contas daquilo que eles fizeram ao longo da semana. Apresentei o projeto de lei tal, defendi tal coisa na tribuna, vamos nos mobilizar a favor de tal tema, contra tal tema. Ele presta contas para a sociedade, uma coisa que a gente tem que bater palmas, né? Só que tem um detalhe. Com frequência, esse sujeito vai até os locais onde o Glauber está fazendo a prestação de contas, conversando com as pessoas, para provocar o Glauber e também para provocar outras pessoas que estejam ali com ele. Também tentando apanhar, para ver se sai uma agressão filmada e o cara se faz de vítima. Esse episódio aí, ó, era um episódio da campanha eleitoral. O Glauber tá aqui, ó, o Glauber tá aqui no fundo, tá vendo aqui onde tá o mouse? O Glauber fazendo campanha no centro do Rio, panfletando, conversando com as pessoas, defendendo as suas ideias, e o Costernaro foi lá bater boca com as pessoas que estavam com o Glauber. Também é curtinho o vídeo, ó, mas repara bem na postura desse provocador. Pode falar baixo comigo. Pode falar baixo comigo. Por quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Esse cara aqui quer 46 mil reais. Encosta aqui. Ele está pedindo para apanhar. Ele pede para ser agredido. Esse é o objetivo. Ele vender bandido. Você é safado, mas eu vou continuar fazendo. Eu não sou safado, não. Safado é quem agride a população. Que ganha 46 mil reais pra ficar chutando a população de safado. Por quê? Porque você é safado. Tem cara de safado. Safado é esse aí. E aqui. Vai, encosta aí, irmão. Encosta aí. Tá vendo? Agora ele provoca outro, para ver se o outro agredir ele. Ele precisa de uma agressão. É parte do modelo do MBL de agir politicamente. Tá ficando nervosinho? Fica nervosinho, não. Treme não, irmão. Treme não, irmão. Treme não. Não, pô, você é advogado, não sabe estudar. Você defende vagabundo da UERJ que depredou a UERJ lá, né? Explica ali, que você é advogada de bandido lá que depredou a UERJ. Fala aí. Ih, advogada de bandido. Foi preso, né? Detido lá, né? Passou frio lá. Passou frio lá. É safado, é miliciano. Miliciano? Eu sou miliciano? Ih, o senhor tá gagá, hein? O senhor tá gagá, hein? Tá vendo? Ele provoca todo mundo para ver se alguém dá uma porrada nele. Ele tenta, ele faz de tudo. Ele sabe que ninguém vai matar ele, né? Vai ganhar um olho roxo e ele acha que com isso ele vai ganhar voto, porque ele foi candidato a vereador também. E isso aí é um método tradicional do MBL. Tá? E não só esse o método. Eles têm, esse Gabriel Costernaro faz parte de um grupo chamado Inimigos Públicos. MBL pede pix, faz caravana e vai para cima da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, eles organizam tipo excursões para encher o saco de estudantes universitários, que eles acham que é tudo esquerdista e tal. Então eles pedem pix nas redes sociais, recebem pix para bancar as passagens, aí eles vão para uma universidade federal encher o saco. Já fizeram isso em pelo menos duas, na Federal do Paraná e na Federal de Santa Catarina. Esse episódio da Federal de Santa Catarina ficou até famoso, porque eles invadiram lá um prédio que está assim, semi-abandonado. Na verdade ele foi abandonado, porque foi abandonado em 2020, porque falta de verba, que o Bolsonaro não mandava verba para poder fazer reforma na universidade, e tiveram que abandonar esse prédio, que era um prédio de um centro de convivência. O prédio está todo detonado, né? E foi abandonado. 2 anos depois do abandono, alguns estudantes falaram, não, vamos usar esse prédio mesmo abandonado. O que começaram a fazer? Aula de karatê, começaram a assistir, fazer sessão de cinema, até jogo da Copa do Mundo assistiram lá, montaram um telão e tal, mesmo com o prédio abandonado. E aí o MBL faz o quê? Ele vai nesses lugares, pinta 2, 3 paredes de branca, porque está tudo pichado, como se eles estivessem reformando o prédio. Viemos aqui acabar com o vandalismo. Pinta 2 ou 3 paredes, faz vídeo, faz foto, publica nas redes sociais do MBL e fica provocando os estudantes que estão lá no local. E isso aconteceu. Eles foram agredidos na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles saíram alegando que houve tentativa de assassinato, né? Enfim, contando aquelas histórias que eles sempre contam. Nesse caso,
Olha os 4 que estavam lá na Federal de Santa Catarina. João Betega, que lidera o MBL no Paraná, Matheus Batista, Matheus Faustino e Gabriel Costernaro, né? Você viu o sujeito aqui, né? Olha lá, ó, esse aqui. Vou continuar aqui. A gente está juntando um dossiê sobre a Federal de Santa Catarina e isso vai ser levado à justiça. Ele está falando da agressão. A gente vai para cima da Universidade Federal de Santa Catarina, afirmou Alisson, que é um dos membros do MBL, numa reunião online que eles tiveram, que alguém gravou a tela e repassou isso aí para o jornalista. Questionado pela reportagem sobre o tom adotado contra a universidade, Alisson confirmou que o MBL vai mirar a universidade, considerada a 9ª melhor do país pelo ranking global, papapá. Não vamos recuar e ninguém vai parar o MBL. Abusadinho, rapaz, né? Tem um trecho aqui que eu também queria te mostrar, que é o seguinte, ó. Tudo o que pudermos fazer contra a universidade, vamos fazer, declarou Alisson Pacheco, 32, líder do MBL em Santa Catarina, em uma reunião virtual com um pouco mais de 30 pessoas em 20 de julho. Dias depois de o movimento ter protagonizado uma confusão na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Esse episódio que eu estou comentando para vocês. Então, o próprio cara do MBL falou, tudo que a gente puder fazer contra a universidade, nós vamos fazer. E aí tem um outro trecho dessa reportagem que fala o seguinte, tá aqui, ó. Considerado o maior núcleo do movimento no Sul, o MBL de Santa Catarina, escolheu a Federal de Santa Catarina como sua inimiga pública, de olho em 2024. Quando pretende disputar uma cadeira na Câmara de Joinville, a maior cidade do estado. Então eles fazem isso para conquistar voto, para se eleger. Eles fazem confusão para que gente que gosta de confusão vote neles. E muitas vezes dá certo. Vamos pegar essa fotografia aqui, ó, esses 4. Esse aqui é o Matheus Batista, foi eleito vereador em Joinville, conforme era o plano do grupo. Esse aqui é Matheus Faustino, foi eleito vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. Esse aqui é o tal do João Betega, que é do Paraná. Foi eleito vereador no Paraná. E só esse bobão aqui, o Gabriel Costernaro, que não conseguiu se eleger vereador do Rio de Janeiro. Então você vê que o método do MBL funciona. Funciona, porque eles conseguem se eleger, né? Federal de Santa Catarina chama a ação do MBL na instituição de invasão. Membro do grupo apanhou de estudantes. Então a própria Federal, a Universidade Federal falou, eles entraram onde não podiam, vieram pintar parede sem autorização de ninguém, vieram com o objetivo claramente de provocar e de tentar armar uma agressão que acabou acontecendo. E aí, por conta disso, por conta dessa galera, provocadores profissionais que foram lá provocar o Glauber 5 vezes, sempre nas praças, no Rio de Janeiro, e a 5ª vez foi essa dentro da Câmara dos Deputados. Tiraram o cara do sério completamente. Aí o cara reagiu. Mesmo assim nem partiu para agressão propriamente dita. Empurrou o cara, deu uns pontapés na bunda de leve para tirar o cara de dentro do ambiente da Câmara. Não deu soco na cara dele, não quebrou nada dele, não fez nada realmente grave. Depois de ser provocado 5 vezes, depois de ter tido a mãe sendo chamada de safada, de corrupta, a mãe do Glauber morreu menos de 20 dias depois daquele episódio em que os dois bateram boca e o Glauber expulsou ele da Câmara. 20 dias. Ela morreu por conta do Alzheimer. E o cara lá, a mulher estava lá nas últimas, doente, de cama, e o cara falando, tua mãe é safada, tua mãe é corrupta. Repito a pergunta para você, o que você faria? E também pergunto, se é motivo para caçar um deputado? Se claramente foi tudo armado para ele perder a paciência e partir para cima do cara? Então, esse deputado aqui, ó, Paulo Magalhães, acha que sim. Paulo Magalhães é o relator do processo no Conselho de Ética. Foi ele que relatou, achando que tinha mesmo que abrir o processo de cassação e acabou conseguindo abrir o processo. E agora, esse voto que foi depositado lá de forma sigilosa, foi feito isso por esse cara aqui. Esse sujeito é do PSD da Bahia, o partido do Kassab, inclusive é um partido que faz parte da base do governo, mas esse é uma das pessoas sádicas que eu falei no começo do vídeo, sabe? Porque assim, ele depositar o voto secreto só tem 2 objetivos. Impedir que a gente discuta esse voto durante as férias, né? Impedir que haja uma mobilização contra um eventual pedido de cassação e fazer o Glauber sofrer nesses 40 dias de férias sem saber qual vai ser o destino dele. Porque, óbvio, o cara pode ser valente o tanto que for, mas é o mandato dele, é aquilo para o qual ele dedicou a vida, ele é deputado federal.
e agora ele não vai saber, antes de fevereiro, qual vai ser o destino dele. Então, assim, crueldade desse sujeito, maldade pura, maldade na alma mesmo, tá? E segundo o Glauber, esse cara aqui não é o único responsável por essa situação. Esse outro sujeito aqui, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, seria, segundo o Glauber, a pessoa que está por trás de tudo isso. Porque o Glauber já bateu boca com o Lira várias vezes, já chamou o Lira de bandido, na tribuna da Câmara, falando enquanto parlamentar, dizendo que o Lira sequestrou o orçamento, o que não é mentira. E o Arthur Lira, indiretamente, segundo o próprio Glauber, está agindo para que essa cassação aconteça. Glauber Braga acusa Lira de articular para sua cassação. Bandido. O Glauber disse que o Paulo Magalhães está agindo a mando do Arthur Lira, que os dois são próximos, são ligados, e que o relatório para cassar o mandato do Glauber segue a orientação do Arthur Lira. Você duvida? Então, eu também não. O Glauber empurrar para fora um provocador profissional que estava xingando a mãe dele e que já tinha feito isso outras 4 vezes no meio da rua. Esse cara que não é deputado, estava dentro da Câmara, esse cara ser empurrado para fora, não pode, quebra de decoro parlamentar. Essa é a Câmara que a gente tem, esse é o Conselho de Ética que a gente tem. Um dos melhores deputados do Brasil corre risco de ter o mandato cassado, porque a gente tem uma escória na Câmara dos Deputados, porque a gente tem um lixo de Câmara dos Deputados. Um esgoto ético, político e moral na forma de uma Câmara dos Deputados. É isso que a gente tem.